Olá, senhores alunos. Começamos nessa nossa aula de hoje a nossa primeira aula a respeito da parte das funções inversas. Nessa primeira aula, eu não vou me preocupar nos embasamentos necessários para que a gente possa fazer a aplicação da parte das funções inversas, mas simplesmente vou tratar de mostrar a vocês como é que se chega nessa tal da função inversa. Então, repare aqui o primeiro exercício que eu preparei para vocês hoje. f de x igual a 5x menos 7. Quando o seu professor quiser saber a inversa de qualquer que seja a função, vamos lembrar em primeiro lugar que numa nossa conversa habitual a gente costuma encurtar o nome das pessoas. Mariana a gente geralmente chama de Mari, o José a gente chama de Zé. Nós também dentro da nossa função inversa vamos também fazer um encurtamento desses nomes. Por exemplo, f de x poderá ser chamado a hora que você quiser pelo nome reduzido de y. Pronto. O que eu quero dizer é que Mariana vira Mari, José vira Zé, isso daqui, f de x, pode ser chamado a hora que você quiser de y. Pronto. E agora é que você começa o processo da função inversa. Fazer a função inversa, em primeiro lugar, troque o y pelo x e troque o x pelo y. De tal forma que na próxima linha, ao invés de y igual a 5x menos 7, você vai encontrar x igual a 5y menos 7. Trocamos o x pelo y, o y pelo x. E agora, feito isso, você vai agora tratar de isolar o y que aparece aí. Isolar significa deixá-lo sozinho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse 5y e passar para o lado de cá. 5y passando para o lado de cá vai ficar menos 5y, x passando para o lado de cá, menos x. Como aqui é negativo, eu vou agora trocar todo mundo de sinal. Então, na próxima linha, ao invés de menos 5y, vai ficar mais 5y, ao invés de menos x, fica mais x, e no lugar de menos 7, fica mais 7. Troquei todo mundo de sinal. Mas repare que eu estou fazendo tudo isso para o y ficar sozinho, mas por enquanto ele não está sozinho, ele está acompanhado do 5, mas é por pouco tempo. Para deixá-lo sozinho, eu vou pegar esse 5 que está multiplicando e vou passá-lo para cá, dividindo. Assim sendo, na próxima linha eu vou ter que y é igual a x mais 7, tudo isso dividido por 5. Repare agora que eu deixei o y isolado. Esse y que agora ficou isolado, eu vou dizer a vocês que essa é a intenção da nossa aula de hoje. Esse y é que será chamado de função inversa. E eu escrevo função inversa como sendo f elevado a menos 1 de x. Então, a função inversa de x vai ficar igual a x mais 7, tudo isso dividido por 5. Tem assim, mas sempre assim? Sempre. Por exemplo, se o examinador perguntar para você como é que se faz a função inversa de x ao cubo mais 10, faça a mesma coisa. Diga para o seu examinador que Mariana você chama de Mari, José você chama de Zé e que f de x você chama de y. Pronto. Agora, como ele quer a função inversa, vai trocar. Tudo que é y vai virar x, tudo que é x vai virar y. Então, na próxima linha, eu vou ter que x é igual a y ao cubo somado com 10. Pronto. E agora, vou tratar daqui para frente de tratar de isolar o novo y que eu encontrei. E para isolar esse novo y, eu passo esse y ao cubo para o lado de cá, vai ficar menos y. Passo mais x para o lado de lá, vai ficar menos x. Como aqui é negativo, vou tomar a providência de trocar todo mundo de sinal. Isso não altera o resultado. Então, vou trocar isso aqui de sinal, troco o sinal do menos x, troco o sinal do mais 10. Eu vou ficar então com y ao cubo, que é igual a x menos 10. Mas repare ainda que se não fosse o 3, o y estaria sozinho. Mas como é que então eu faço para deixá-lo sozinho? Só imaginar o seguinte, se y elevado ao cubo é igual a x menos 10, para deixá-lo sozinho, tiro a raiz cúbica dos dois lados. Se eu tirar a raiz cúbica desse lado de cá, vai ficar y. Se eu tirar a raiz cúbica do lado de lá, eu deixo indicado. Raiz cúbica de x menos 10. Repare que eu consegui deixar o y isolado.
E esse y isolado é o que nós iremos chamar de função inversa. Então, se essa é a função f de x, isso que eu acabei de encontrar é chamado de função inversa. Função inversa eu escrevo como sendo f elevado a menos 1. Essa é a função inversa de x, como sendo a raiz cúbica de x menos 10. Pode o seu examinador complicar um pouquinho mais o exercício? Sim, ele pode complicar um pouquinho mais. Esse complicar um pouquinho mais significa que ele pode passar um exercício onde tem uma fração e tem x em cima e x embaixo. Isso torna um pouquinho mais difícil, mas não é tanto assim não. Preste bem atenção que você vai entender perfeitamente. Mas acredito que o que você deve estar perturbado é o que está fazendo essa expressão aqui. Deixe essa expressão para depois, mas vamos nos fixar quando ele pergunta para a gente quem é a função inversa de f. Então deixe isso aqui que no finalzinho da aula eu explico para você. Pega essa função, escreva aqui. E diga de novo para o examinador da mesma forma que você resolveu os dois primeiros exercícios de hoje. Mariana eu chamo de Mari, José eu chamo de Zé, f de x eu chamo de y. Pronto. E agora, como você está vendo que ele está também querendo a função inversa, diga para ele que você vai trocar. Vai trocar o y pelo x e vai trocar tudo que é x pelo y. Então, na próxima linha, você vai ter o seguinte. No lugar do y vem o x, no lugar desse x mais 7, y mais 7, no lugar de x menos 2, y menos 2. Pronto. E agora, o que nós vamos fazer? Agora nós temos que tratar de isolar o y. Só que repare que a dificuldade desse exercício é que tem dois y. Mas vamos começar, em primeiro lugar, multiplicando em cruz. Se eu multiplicar em cruz, vai ficar x vezes y, xy, x vezes menos 2x, igual a y mais 7. Pronto. Só que o y ainda não está isolado. Então eu vou fazer o seguinte. Vou passar na próxima linha o menos 2x para cá e passar o y para lá. Então na próxima linha vai ficar xy, menos 2x, passei para cá, mais 2x. Esse aqui é mais y, passei para o lado de lá, menos y, mais 7. Pronto. Aqui tem y, aqui tem y. Só que ele não está sozinho, ele está acompanhado. Então, aqui eu vou aplicar uma coisa que vocês aprenderam lá no ensino fundamental. O nome disso que eu vou aplicar chama-se fatoração. Melhor dizendo, chama-se fator comum. É quando eu reparo que aqui tem alguma coisa que aqui tem. Aqui tem y, aqui tem y. A sua professora lá no fundamental dizia que já que aqui tem y, eu coloco o y em evidência. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, xy dividido por y vai dar x, e menos y dividido por y vai dar igual a menos 1. Repare que se eu trocar xy menos y por y multiplicado por x menos 1, eu não estou alterando o exercício. Repare que y vezes x dá xy, y vezes menos 1 dá menos y. Eu não estou alterando o exercício. Mas então, para que se eu não estou alterando, por que escrever desse jeito? Eu não esqueci que eu estou querendo isolar o y. E para conseguir esse intento, eu vou pegar esse parênteses que está multiplicando y, vou passar para cá dividindo. E olha que eu passo para cá, ele vai ficar y igual a 2x mais 7 dividido por x menos 1. Pronto. Agora sim o y ficou isolado. Fiz exatamente a fatoração para que o y pudesse ficar isolado. E isolado o y, isso aqui é chamado da parte de funções inversas. Então a função inversa de f vai ser 2x mais 7 sobre x menos 1. Pronto. Eu fiquei devendo a explicação do porquê disso daqui. Acontece que isso aqui foi dado porque a segunda parte do meu exercício, ele pede para que eu calcule o conjunto B. Mas como é que eu vou calcular esse conjunto B? Então, agora, eu gostaria de complementar essa nossa primeira aula dizendo a vocês o seguinte. Pego isso aqui e escrevo aqui. Eu vou escrever e vou explicar o que está acontecendo aqui. Aqui está dizendo que existe uma função chamada f, cujo domínio são todos os reais, exceto o número 2, e cujo contradomínio é igual ao conjunto B. O que isso quer dizer? Isso quer dizer uma coisa muito simples. F é essa função que foi dada por ele.
Ele está dizendo que essa função dada pode ter no lugar do x qualquer número que não seja o número 2. De fato, o 2 não pode entrar aqui, sabe por quê? Porque 2 menos 2 daria 0, e daria 0 no denominador, e a gente sabe que no denominador não pode ser igual a 0. Bom, mas o que isso tem a ver no cálculo realmente do conjunto B? Acontece que eu não poderia deixar de terminar essa aula dizendo a vocês o seguinte, que na função inversa você trocou o x pelo y pelo x, mas também que na função inversa, tudo aquilo que é domínio vai virar contra-domínio, e tudo aquilo que é contra-domínio vai virar domínio. Então, na função que nós acabamos de descobrir, esses dois conjuntos eles invertem, de tal forma que na função inversa, aquilo que é codomínio passa a ser domínio, e aquilo que é domínio passa a ser o contra-domínio. E isso daqui é invertido entre a função e a sua função inversa. E agora, reparando bem, a nossa função inversa que nós descobrimos tem um x menos 1 embaixo, no denominador. E no denominador não pode dar zero. Por isso, então, eu vou dizer a vocês que na função inversa, quem não pode estar no lugar do x é o número 1. Porque se você colocar o número 1, vai zerar o denominador. Portanto, o b é o domínio da função inversa, então o domínio da função inversa serão todos os números reais, pode aqui no lugar do x aparecer qualquer número real, positivo ou negativo, só não quero que seja igual a 1, porque o 1 iria zerar o denominador. Está aqui então, senhores, um exercício um pouquinho mais rebuscado para a gente começar essa nossa caminhada dentro da parte das funções inversas, mas praticamente é tudo aquilo que vocês devem saber para você ter um bom entendimento nessa nossa parte de funções, do estudo de funções. Mas, se você quiser aprofundar mais ainda, eu preparei mais algumas aulas de funções inversas e aguardo vocês nessas próximas aulas para que a gente possa aprofundar esse importante assunto. Então, até mais.